Bom, nos últimos vídeos, né, nós falamos do MRU, do movimento retilíneo uniforme, né? Verificamos que é um movimento em linha reta, onde a uniformidade se dá, na qual percorre-se espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Essa uniformidade em percorrer espaços iguais em instantes de tempos iguais, isso faz com que eu tenha um deslocamento com velocidade constante. No MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, que também é um movimento em linha reta. Esse uniformemente variado significa que eu tenho a variação da velocidade sempre se dando na mesma proporção, sempre no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, essa uniformidade na variação da minha velocidade por unidade de tempo e faz com que eu tenha um movimento com aceleração constante. Nos dois casos, tanto do MRU quanto do MRUV, nós determinamos as suas equações de movimento. Tá ok? Bom, então vamos falar agora da queda livre. Bom, antes de abordar as equações da queda livre, vamos fazer uma observação aqui. Vamos falar da gravitação. Então vamos abrir aqui uma observação. Vamos falar da gravitação aqui. Da gravitação universal elaborada por Newton. Newton verificou que massa atrai massa. Então vamos supor que eu tenha dois corpos aqui. O primeiro corpo A com massa ma, tá? E um corpo B aqui de massa mb. Bom, de que forma ocorre essa força de atração? Se massa atrai massa, tem que ter uma força ali atrativa entre elas. Essa força atrativa nada mais é do que a chamada força gravitacional. Essa força se dá entre o centro de um corpo ao centro do outro. Então, Newton observou o seguinte, que o corpo A, tá, puxa o corpo B, né, com essa força gravitacional F de A para B. E o corpo B vai puxar o corpo A com uma força de mesma intensidade, na mesma direção, porém de sentido oposto. Essa aqui é a força com que o corpo B puxa o corpo A. Tá? Esses dois corpos estão separados a uma distância r dos seus centros. Certo? Centro de A, centro de B. Então, Newton observou o seguinte, que essa força gravitacional ela é proporcional, esse símbolo aqui corresponde ao símbolo de proporcionalidade, ao produto das massas, MA vezes MB. E ela também vai ser proporcional ao inverso do quadrado da distância, ou seja, quanto mais próximo, maior é a força gravitacional. Quanto mais distante, menor a força gravitacional. É isso que está dizendo aqui. Bom, se eu tenho duas grandezas, se eu tenho uma grandeza que ao mesmo tempo diretamente proporcional a um parâmetro, inversamente proporcional ao outro, eu posso dizer que essa mesma grandeza, no caso aqui a força gravitacional, ela vai ser também
proporcional ao produto dessas duas grandezas, ou seja, vai ser proporcional ao produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Bom, se é proporcional, a proporcionalidade não iguala os dois lados da equação. Então, testes experimentais mostraram que para essas duas quantidades aqui serem iguais, tanto esse lado da equação quanto esse, havia necessidade de um fator que igualasse esses dois lados da equação. E foi determinado que esse fator era a constante G, que foi chamada de constante universal da gravitação. Então, os dois lados da equação se igualam da seguinte forma: a força gravitacional vai ser igual à constante G vezes o produto da massa de A, massa de B, dividido pelo quadrado da distância entre os centros dos dois corpos. Tá certo? Bom, curiosidade, vou botar aqui o valor de G. Tá certo? Bom, anotei aqui porque é um número grande, tá? Então, G aqui, essa constante gravitacional, vai ser igual a 6,67430 vezes 10 elevado a menos 11. Tá certo? Isso tem unidade, a unidade é Newton, quilograma, perdão, metro quadrado, sobre quilograma quadrado. Então, ele chegou a essa constante G, que é essa constante aqui universal da gravitação. É ela que faz com que os dois lados da equação tenham o mesmo resultado. Tá certo? Bom, vamos guardar aqui nossa constante. Tá certo? E vamos pensar agora no seguinte caso. Vamos imaginar que tenha um disco voador aqui. Um disco voador em forma de uma esfera. Tá certo? Esse disco voador aqui vai estar a uma distância D aqui da superfície da Terra. Aqui é a superfície da Terra, vou botar superfície terrestre. Aqui equivale aí a essa distância D. Então, essa distância D aqui entre aqui o meu disco voador, né? Ou melhor dizendo, meu objeto voador não identificado, né? Aqui é meu OVNI. Tá certo? Ele está a uma distância D da Terra. Bom, e a Terra, né? E vai lá para baixo, né? Vai até o centro dela. Essa daqui vai ser o raio da Terra, né? Esse raio da Terra tem aproximadamente 5, deixa eu ver aqui que eu não me lembro de cabeça. Raio da Terra aqui, só para a gente anotar. 6,371 quilômetros. Tá certo? Esse é o raio da Terra. Bom, vamos dizer que esse OVNI está numa velocidade de cruzeiro aí, aproximadamente a 12 quilômetros da superfície da Terra. Tá? Vamos dizer que esse OVNI tenha um raio aqui de 10 metros.
tem um raio de 10 metros. Vou botar aqui assim o raio do OVNI. OVNI, tá? 10 metros. Isso aqui vai equivaler a 0,010 quilômetros. Tá certo? Bom, por algum motivo, deu defeito no OVNI, ele vai cair. Vamos supor que ele faça uma trajetória retilínea. Ele pare aqui e, de repente, cai, porque ele é atraído pela força gravitacional terrestre. Então, a distância que vai atuar a força gravitacional terrestre para puxar esse OVNI para baixo, lembrando que a força gravitacional dá do centro de um corpo ao centro do outro. Então, vai ser do centro do OVNI, né? Esse aqui vai ser meu raio, minha distância. Eu vou botar esse Tzinho aqui de distância total da atuação da força da gravidade até o centro da Terra. Tá legal? Vou apagar aqui para economizar quadro. Vou botar aqui, isso aqui é igual a 0,10 quilômetros. Tá certo? Então temos o seguinte, que a distância entre o centro do OVNI ao centro da Terra vai ser dado pela soma do raio do OVNI, essa distância aqui que pega aqui da borda do OVNI até a superfície da Terra, mais a soma do raio da Terra. Tá? Então, tenho que essa distância aqui total entre o centro do OVNI e o centro da Terra, que eu estou chamando de RT, vai ser igual à soma do raio do OVNI, OVNI, mais a distância D, da borda do OVNI à superfície da Terra, mais o raio da Terra. Então, a força gravitacional que está atuando, né, o que está fazendo a Terra puxar o OVNI em direção ao centro dela, vai ser dado por Fg, né, força gravitacional, vezes a constante gravitacional, que vai ser igual à massa da Terra, tá certo? Mais a massa do OVNI, que eu vou chamar de M minúsculo, né? Vou chamar de MO, dividido por esse raio total ao quadrado, tá certo? Mas quem é esse raio total ao quadrado? Vai ser o raio. Vou botar aqui um Ozinho, né? Vou escrever aqui OVNI, o raio do OVNI, né? Esse RO, mais o D mais o raio da Terra, isso tudo ao quadrado. Vamos observar o seguinte. O raio do OVNI é 0,10 quilômetros. Bom, 0,10 quilômetros vai ser totalmente desprezível em função do raio da Terra. 6.371 quilômetros. Essa altura que está o OVNI, de 12 quilômetros, também vai ser muito desprezível em relação ao raio da Terra, que é de 6.371 quilômetros. Ou seja, essa equação aqui, se eu somar raio do OVNI, mas essa distância do OVNI na superfície da Terra, mais o raio da Terra, isso aqui vai dar um valor praticamente, ou seja, quase igual ao próprio raio da Terra. E não vai fazer muita diferença se eu somar esses dois fatores ao raio da Terra ou se eu tiver o raio da Terra sozinho aqui.
Praticamente, isso tudo é influenciado pelo raio da Terra. Então, posso escrever essa equação aqui sem perda de generalidade. Isso aqui vai ser igual a constante gravitacional, massa da Terra, massa do OVNI, o MO aqui, divididos pelo raio da Terra ao quadrado. Vou passar essa equação aqui para baixo para ficar melhor visível. Bom, olha bem. Essa aqui, o G, nós já vimos aqui que é uma constante. A massa da Terra também é uma constante. A massa da Terra não encolhe nem estica, né? Ela é mesmo, é uma constante. E o raio da Terra se modifica? Não, vai ser sempre o mesmo, uma constante. Então isso aqui é o produto de duas constantes dividido por essa constante aqui. Então vamos chamar esse produto aqui, ou seja, a operação entre esses dois produtos aqui, o G multiplicado pela massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado, vamos chamar ele de um G minúsculo. Então eu vou poder escrever essa equação da seguinte forma. Isso tudo, esse G minúsculo aqui, vai ser uma constante. Isso aqui, na verdade, são 3 números. Eu estou multiplicando 2 números em cima e dividido por um número embaixo. Né? Porque a massa da Terra é constante, o raio da Terra é constante, e essa aqui é a constante da gravitação. Tá? Então, posso escrever essa força gravitacional com que a Terra puxa o meu OVNI ali para baixo, como sendo a massa do OVNI vezes a gravidade. Ó, se vocês perceberem aqui, eu não botei o MO de massa do OVNI, já não botei de propósito, porque essa massa aqui, na verdade, não precisa ser esse OVNI, pode ser massa de qualquer outro objeto. Tá certo? Por quê? Essa constante aqui, isso aqui vai ser constante desde que esses corpos em queda estejam próximos à superfície da Terra. Próximo à superfície da Terra, uma distância de 20 quilômetros e vai. Ou seja, que não seja uma distância que extrapole, né, a atmosfera da Terra e passe para o estado profundo. Porque se o corpo estiver lá, aí essa distância D aqui já vai fazer efeito em relação ao raio da Terra. Tá? Mas se essa distância aqui continuar muito pequena em relação ao raio da Terra, e só ocorre o quê? Quando o corpo está próximo à superfície da Terra, eu falo próximo, né? Vamos botar aí 12 quilômetros, 13 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, né? Por aí, né? Afastado da superfície da Terra. São distâncias pequenas em relação ao raio da Terra. Então eu posso dizer que esse Gzinho aqui, que é o produto dessas 3 constantes, vai ser uma constante. Ou seja, esse raio aqui não vai variar. Tá? Ou seja, não digo o raio da Terra, eu digo essa soma aqui não vai variar em relação ao raio da Terra. Ou seja, isso aqui, esse D principalmente, se torne muito grande, tá? Que ele passa a ter certo valor nessa distância RT aqui. Essa é a distância RT aqui, né? Total. Tá certo? Então, esse D não pode ser muito grande, ao caso de influenciar aqui na soma com o raio da Terra. Então, se for muito pequeno, então considero que essa distância é próxima à superfície da Terra. Se é próxima à superfície da Terra, esse G aqui, que é o resultado do produto e da divisão dessas 3 constantes, vai ser constante. Esse G vai ser constante. Bom, quando o cara observou lá,
pegou aqui, fez as contas, né? Ele tem a massa da Terra, né? Vou botar aqui a massa da Terra. A massa da Terra é de, vamos lá, escrever, é um valor enorme, né? É 5,7, perdão, 9, 5,97, 2 vezes 10 a 24 quilogramas. Isso é um peso do cacete. Sinceramente, eu não sei nem ler esse número aqui. Tá? Essa é a massa da Terra. Então, a massa da Terra em quilogramas, as unidades, olha só, vou pegar quilograma, vou multiplicar por isso aqui e vou multiplicar pelo raio da Terra. Que é, cadê o raio da Terra? Eu escrevi, tá aqui, em quilômetros. Tá certo? Bom, o resultado do meu G, quando eu pegar isso aqui, né, que é a massa da Terra, multiplicar pela constante gravitacional e dividir pelo raio da Terra ao quadrado, eu vou obter que meu G vai ser um valor próximo de 9,79, com uma unidade de metro por segundo ao quadrado. Olha bem, então o resultado dessa divisão, dessas duas multiplicações por essa divisão, vai me dar o quê? Uma constante que tem dimensão de aceleração. E aí isso aqui vou chamar de aceleração da gravidade. Isso aqui está me dizendo que qualquer corpo que caia próximo à superfície da Terra vai cair com uma aceleração constante. E essa aceleração, né, de queda, ela é referente à aceleração imprimida pela força gravitacional quando puxa o corpo para baixo. Ou seja, o corpo vai cair em queda livre com uma aceleração constante de 9,79 metros por segundo ao quadrado. Lá no ensino médio, vocês geralmente arredondam isso para 10, uns para 9,8, né, a aceleração da gravidade. Então, logicamente, esse meu FG aqui, né, vamos colocar aqui, esse meu FG, nada mais, nada menos, vai ser a tal chamada força-peso. Lembrando agora aqui que este M pode ser qualquer massa, porque não vai modificar em nada a minha constante Gzinha aqui. Meu G minúsculo aqui, que é a minha aceleração da gravidade. Posso botar aqui um elefante, posso colocar aqui a massa de um elefante, né, a massa de um trem, a massa de um ônibus, qualquer coisa que não vai modificar esse G. Então, isso aqui está me dando aquela equação de peso, né? Então, meu peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos lembrar o seguinte, esse corpo, quando cai, ele está caindo nessa vertical, na direção do eixo Y negativo. Minha gravidade sempre aponta para baixo, né? Porque o corpo sempre cai quando eu solto ele, é atraído pela Terra, né? Ele não sobe. Então a gravidade também aponta para baixo. Então aqui eu posso escrever que essa aceleração, né, que vai ser um vetor, né, ele tem um sinalzinho negativo. Esse sinal, né, lembrando lá do cálculo vetorial, ele não está dizendo que o vetor é negativo, ele está me dando o quê? O sentido do vetor. O sinal sempre me dá o sentido do vetor. Se é uma aceleração, é uma grandeza vetorial. Tá certo? Bom, olha bem. Se eu estou com o corpo caindo na vertical, ele está executando o quê? Um movimento retilíneo. E se ele está descendo com uma aceleração constante,
Então, ele está executando o quê? Um MRUV sobre o eixo Y. Então, a queda livre nada mais é do que um problema de MRUV sobre o eixo Y. Tá certo? Então, podemos reescrever aquelas equações do MRUV que nós obtemos para o movimento na horizontal. Só que agora vou considerar o quê? Na vertical, ou seja, em relação ao eixo Y. Então, minha equação da posição agora, em vez de x, passa a ser y de t, que vai ser igual a y0, mais v0 y, né, porque a velocidade está sobre o eixo y, menos, né, menos, eu vou substituir meu A da aceleração por menos g, porque a gravidade puxa para o lado negativo do eixo y. Menos meio de g t ao quadrado. A velocidade em função do tempo vai ser agora um v de y, t, que vai ser igual a meu v0 y menos g t. E na equação de Torricelli, que vai ser igual a vy ao quadrado, vai ser igual a v0y ao quadrado menos 2 vezes g delta y. Então, aqui eu tenho as minhas equações para queda livre, que nada mais são do que uma equação do MRUV na minha vertical. Tá certo? Então, equações, né, da queda livre. Tá legal? Então, espero que tenha ficado entendido aí para vocês. Deixa seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal para ter todas as atualizações das sequências das aulas, né? Em breve teremos vídeos de Física 2 e Física 3 também. Tá certo? Como eu disse, o canal é recente, então preciso muito da ajuda de vocês para continuar com o canal, dando aí seu like, e quem puder contribuir aí com um Pix de qualquer valor, R$1, R$2, o que seja, qualquer valor será bem-vindo, porque que ajuda aqui na preparação do material, certo? E na produção dos vídeos também. Tá ok? Então, conto com vocês aí. Valeu, obrigado. Para mim agora aqui é noite, né? Então, boa noite a todos aí.